Shalom, shalom, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos aqui continuar o nosso devocional. E o nosso devocional está em Isaías, capítulo de número 22, indo até o capítulo de número 30. E o tema do nosso devocional é verdades que não queremos aceitar. E o nosso texto base está em Isaías 30, 21 ao 22, que diz: Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. E terá por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição, lança-las fora como coisa imunda, e a cada uma dirá: fora daqui. Queridos, muito bem, continuando aqui a nossa jornada no livro de Isaías, nós temos alguns pontos aqui interessantes. Quando nós estamos lendo desde o capítulo de número 22 até o capítulo número 30, nós temos alguns pontos interessantes que nós vamos observar, como por exemplo, a exortação de Deus contra as nações, Deus condenando por diversas vezes os inimigos de Israel, Deus trazendo castigo e punição para a impenitência, de Israel, de Judá. Mas dentro desse contexto também há muitas promessas. Há uma promessa de restauração. Há sempre uma promessa de que Deus, apesar de tudo o que eles estão fazendo e apesar das consequências que Deus traria sobre eles, Deus amando o seu povo, Deus trazendo promessas de salvação sobre o seu povo e também com relação às nações também. Ele diz que ele vai restaurar as nações. Ele também, inclusive, vai chamar o Egito de povo meu, de meu povo. A Síria também, obra das minhas mãos. Então nós vamos percebendo que apesar dos pecados, da falta de piedade do povo, Deus ele tem as suas promessas de restauração. É interessante em outras passagens, como por exemplo aqui no capítulo 30, quando Deus fala assim: olha, por isso o Senhor ele espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Então, Deus ele se contém, ele se detém para que ele não venha exercer a justiça que o seu povo merecia e como nós também merecemos hoje. Deus, quantas vezes Deus não se detém, como diz o texto aqui, versículo 18 do capítulo 30. Então Deus é um Deus que exerce sua misericórdia mesmo, ele se detém para não punir o homem como ele merece ser punido. Então ele coloca a misericórdia dele na frente. Por isso que diz Tiago que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, como eu disse, apesar de todas as dificuldades aqui, dos pecados, Deus ele tem a sua promessa de redenção, ele tem uma promessa de misericórdia, mas também denuncia o pecado. Ele denuncia, ele mostra exatamente onde o povo está falhando. Então, nós temos uma situação muito difícil quando Isaías está pregando para o povo e a nação ela não quer ouvir, a liderança não quer ouvir. Eles querem seguir mandamentos de homens, eles querem seguir o que dá na vontade deles, eles não querem se submeter. E tem um ponto interessante de Isaías, que ele começa a denunciar, como eu disse, o pecado do povo, da nação. Ele começa a, por exemplo, mostrar os erros que estão acontecendo. Ele começa até, inclusive, mostrar a dureza do povo em querer receber a palavra de Deus. Ele começa a denunciar essa dureza. E como é difícil, queridos, para você ver quando se anuncia a palavra e as pessoas não estão ouvindo, não colocam em prática, elas não conseguem viver a palavra. É muito triste quando a gente ensina algo para alguém e alguém não assimila, ou não é que ela não tem capacidade, a questão é que ela não quer. Conta-se uma história de uma professora que fez uma pergunta para os alunos, sobre uma história. O nome da história era A Morte do Escultor. E ela pergunta assim: quem foi que morreu na história? Ela pergunta. Aí os alunos: eu não sei, nós não lemos a história. Aí ela falou: então olhem para o tema da história e me digam quem morreu. Aí os alunos insistentemente: nós não sabemos, professora, porque nós não lemos o livro. Então, ou seja, se eles prestassem mais atenção, eles veriam que no próprio tema já diz que a morte é do escultor, Então esse é o nosso problema. Na verdade, a gente não dá muita atenção quando se é pregado a palavra, A gente percebe muito isso na igreja, por onde nós vamos. Poucos são que prestam atenção na palavra. Eles não dão o devido valor que quando a palavra está sendo pregada, ela deve ser dada toda a atenção. O celular tem que ser desligado ou colocado no silencioso. Realmente, temos que parar e dar atenção à palavra, porque senão nós não iremos assimilar a palavra de Deus. Isso é uma verdade que nós não queremos aceitar. Por isso que é o tema
tema, né? Verdades que não queremos aceitar. Essa aqui é uma verdade. Uma outra verdade é que nós estamos focados só no que nós queremos, né? Então, uma outra verdade é que nós não preparamos também o nosso coração para termos experiências com Deus. Quando nós vamos para a igreja, não devemos levar só o nosso corpo, mas devemos também levar um coração preparado para adorar a Deus. Eu coloquei aí na imagem desse devocional, eu coloquei 2 pirâmides. A pirâmide inferior é a pirâmide de Maslow, né? Quando nós estudamos administração, tem uma pirâmide que nos é ensinada na administração, que é a pirâmide de Maslow. E essa pirâmide, na verdade, ela explica que o ser humano, ele precisa ter algumas necessidades básicas atendidas para que ele possa, da base da pirâmide, ir até o topo, para que ele possa ter realizações. Ou seja, cada base dessa pirâmide, partindo da base, da parte inferior até o superior, se elas não forem encaixadas, o ser humano ele não consegue desfrutar de algumas coisas, ou ele não consegue ter êxito, ele não terá, por exemplo, autorrealização. Essa pirâmide, ela é uma verdade, mas ela não é uma verdade absoluta, porque ela, claro que não era a intenção do Maslow, mas nós sabemos que a pirâmide ideal é essa que começa em cima, ela começa do topo para a base, e no topo dessa pirâmide tem que ter o reino de Deus, tem que ter Deus na situação. Então nós, na verdade, queremos conquistar tudo, viver a nossa vida, excluindo o principal, que é Deus. E exatamente o que está acontecendo aqui no tempo do profeta Isaías. E não é nada diferente do que nós vemos hoje. É só Israel? Não, querido. A igreja está cheia de pessoas assim. Quando eu falo igreja, é a igreja de Cristo na terra. Infelizmente, estão cheias de pessoas assim, que na verdade elas estão ali, ninguém sabe o porquê, mas no fundo, elas não querem Deus. Elas querem, na verdade, talvez algumas necessidades ali, para elas são atendidas, mas o principal elas não têm, que é Deus. Por isso que nós vamos ver assim, uma forma muito, muito dura com a qual o profeta ele trata alguns israelitas aqui. Então nós vamos ver inclusive essa dureza, né? Nós vemos no capítulo de número 29, né? O capítulo de número 29, ele fala sobre esse profundo espírito de sono, sabe? De dureza de coração. Inclusive ele tem algumas passagens que ele fala que ele vai dar o livro para a pessoa e ela vai dizer, não posso ler porque está selado, né? Aí vai dar para outra pessoa para ler o livro e elas dirão, eu não sei ler. Ou seja, no fundo a pessoa, elas não querem, né? Isso denuncia, queridos, assim, a dureza, a profundidade de quanto o nosso coração ele é difícil. Nós podemos até dizer sem medo de errar que a Bíblia é uma jornada também do coração do homem, mostrando e denunciando o quanto ele é perverso, ele é maligno. Muitas vezes a Bíblia vai denunciar que o nosso coração é mau, longe de Deus, longe dos mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor, nosso coração é totalmente mau, as suas colocações, os seus desejos são totalmente equivocados. Por isso que eu coloco aí nessa pirâmide, voltando, que o topo dessa pirâmide ela começa de cima para baixo, onde Deus é o centro. E pasme, na verdade nós queremos ter tudo, mas sem Deus. No fundo nós estamos sempre excluindo Deus, tirando Deus da nossa vida, da nossa caminhada, tirando Deus das nossas vontades, tirando Deus de tudo, né, que nós podemos fazer, mas no fundo isso é um grande suicídio, tirar Deus da nossa vida, é flertar com o inferno, é flertar com a morte, né? É muito triste. O ser humano está apenas para viver, apenas para realizar os seus sonhos pessoais, apenas trabalho, bens materiais, o seu eu, a sua vida, as suas coisas, a sua esposa, seus filhos, o seu esposo, enfim, a pessoa só vive para isso. Ou seja, Deus, no fundo, Deus, ele não participa, né? Ele não participa, ele não tem centralidade na vida das pessoas. Então é muito triste. Aí ele fala, né, perversidade vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, no versículo 16 do verso 20, do capítulo 29. Que perversidade é vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao oleiro, ele nada sabe. Então, isso são verdades que nós não queremos aceitar, de que nós não podemos nos governar por nós mesmos. Nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. E aí eu fecho aqui nessa palavra dizendo o que Deus prometeu no capítulo 30, no versículo 21, quando ele fala, olha, quando tu te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ou seja, ainda que nós venhamos nos afastar, Deus tem uma promessa de que Ele vai nos restaurar e Ele vai falar diretamente ao nosso coração, porque o nosso coração será convertido e nós daremos ouvido à voz do Senhor. Ainda que eu me
me afaste para a direita ou para a esquerda, vai vir uma voz, ei, esse aí não é o caminho. É por aqui que é o caminho, vai me colocar no caminho certo. Amém, queridos? Então eu deixo essa palavra, porque esse é o nosso grande dilema, esse é o nosso grande desafio. Concorda comigo? Quantas pessoas, queridos, não poderiam estar vivendo uma vida melhor se dessem ouvido à palavra de Deus? E o mais triste é quando a pessoa fala assim, não, mas eu conheço. Não conhece. A gente só conhece quando a gente sabe realmente na prática fazer. Então, muitos perderam e estão perdendo muitas coisas. Por quê? Porque no fundo eles não estão dando atenção à palavra de Deus, né? Por exemplo, nosso devocional diário, ele é um desafio muito grande. É uma luta contínua a nossa luta é contra nós mesmos. E que bom por isso. Por quê? Porque a gente aprende e cai a nossa ficha, melhor dizendo, de que como é o nosso coração. Esse é o nosso coração. O nosso coração não quer ler, não quer entender, não quer se esforçar. Tranquilamente, queridos, muitos passam muitas horas nas redes sociais. Muitos passam horas, mas não conseguem ficar 1 hora, 30 minutos lendo a palavra de Deus. Isso é muito triste. É muito mais fácil cantar uma música do mundo, colocar para tocar um flashback lá do passado, né? Então, é mais fácil a pessoa dizer, eu leio, mas não entendo. Mas dá um dorama para a pessoa lá. Coloca um filme lá, se a pessoa não consegue assistir, assiste. Ou seja, porque há uma passividade, né? E a pessoa ela não querem se esforçar para aquilo que de fato vai trazer resultado. Então, queridos, essa é a nossa luta. O profeta aqui está denunciando a dureza, mas também ele está trazendo uma promessa de que Deus ele vai restaurar, de que Deus vai falar o nosso coração. E que bom, queridos, que nós nos convertemos, né? Que bom, porque confesso para você, eu creio que se você parar para analisar isso, você vai chegar a essa conclusão. Que bom que Deus nos alcançou. Onde nós estaríamos se não estivéssemos servindo a Deus? Que caminhos, talvez tristes, estaríamos? Ou achando que estamos felizes andando sem Deus? Na verdade, não há felicidade no homem verdadeira, se ele não estiver servindo a Deus. Que Deus nos ajude a encontrar nele verdadeiramente alegria, satisfação. Que Deus nos ajude com o nosso coração. Que essa voz, eu profetizo nessa hora, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, sobre a sua vida, não sei a hora que você está ouvindo esse áudio, que vai ter uma voz, e essa é a voz do Senhor, atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele vai te mostrar qual é o caminho. Esteja atento a essa voz, para que você possa andar pelos caminhos que agradam a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.